Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Agora é hora de esporte, em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. A atleta de Cubatão, Giovana Lara de Freitas, de apenas 13 anos, segue na briga por uma das 10 vagas da seleção brasileira mirim de hipismo. A competição mundial será em outubro no Chile, mas a jovem já está se preparando para uma das vagas. Nas 3 seletivas já disputadas, a cubatense foi destaque e agora treina para a 4ª e última seletiva, que será nos próximos dias 13 e 15 de junho. A jovem tem motivos de sobra para comemorar. Ela foi convocada para representar São Paulo no Campeonato Brasileiro de Hipismo em Joinville no mês que vem. Além disso, Giovana também teve o seu nome publicado no ranking oficial da Confederação Brasileira de Hipismo como a 2ª melhor entre os competidores da categoria mirim, feminino e masculino. Parabéns, né? É muito importante quando a gente vê jovens, adolescentes já envolvidos no esporte e, lógico, representando a cidade e fortalecendo cada vez mais a família e mostrando para os outros adolescentes que é importante esse envolvimento no esporte, por exemplo. Aqui ao meu lado, Marcelo Squassoni. Tudo bem, Marcelo? Bom recebê-lo aqui. Prazer é meu. Vereador do Guarujá, presidente da Câmara do Guarujá, jovem, atuante. E eu já vou provocar o Marcelo. Eu comentei no bloco anterior, Marcelo. Eu fico, às vezes, meio chateado quando eu vejo alguns legisladores falam, não, o que o executivo, o que o prefeito quiser, o que a prefeita quiser, pode mandar. Eu acho que não é bem assim. São partidos independentes. E a Câmara do Guarujá, por exemplo, mostrou e vem mostrando sua independência em várias ações para o município. Eu penso assim, não sei se você comunga da mesma ideia. É verdade, Douglas. Acho que a essência é essa, né? Enquanto a Câmara for independente, nós vamos ter uma cidade muito mais forte. A Câmara do Guarujá tem se mostrado em todos esses 2 anos aqui, a gente está na presidência, uma Câmara muito mais independente, uma Câmara que toma suas atitudes independente do Executivo. Sim. Respeitamos muito a prefeita, as suas atitudes, sabemos o que ela quer de bom para a cidade, mas a Câmara representa a população, é quem está mais próximo do eleitor, mais próximo das pessoas no seu dia a dia e é quem ouve a reclamação em primeira instância, né? Você falou a verdade. E hoje, Marcelo, é muito mais fácil da população saber da atuação do seu representante por causa das redes sociais, por causa dos jornais, por causa do contato, porque a prática, inclusive, dos políticos, ela vem mudando, principalmente do vereador que vive a cidade, né? Eu não gosto muito de lembrar de um passado recente, onde a gente via mais os legisladores nos gabinetes. Hoje a gente vê o inverso, nas ruas, conversando, elencando os problemas e apresentando soluções junto ao Executivo. E uma dessas provas foi com relação à Câmara, que foi até São Paulo cobrar segurança. Foram todos os 17 vereadores, não foi isso? Pois é, eu estava assistindo no início do seu programa, você vê que o nosso maior problema da região é a segurança. Sim. E nós somos todos os vereadores, numa atitude inédita, até a Assembleia Legislativa, conversamos com os deputados, o presidente da Assembleia nos atendeu e depois 38 deputados se revezaram no microfone, falando do Guarujá, falando de Santos, falando da região e dizendo da importância estratégica que nós temos para o Estado. E no dia seguinte, todos de novo fomos até o secretário de Segurança, exigimos, né, que fosse reforçar a segurança na região. Acho que o mais importante para nós aqui, para a gente lembrar sempre, é que o Guarujá, Santos, São Vicente, nós temos uma população que é flutuante, que durante o ano todo é maior do que a população que está no IBGE, né, nos dados do IBGE. E a polícia que nós temos aqui, ela não é de acordo com esse número de fato de pessoas que vivem na nossa região. Então, nós precisamos de mais policiamento, precisamos de novos concursos para incrementar a polícia na região. E imediatamente o secretário mandou reforço logo em seguida à nossa visita. Quer dizer, quando você vai cobra de verdade, as coisas acontecem. Marcelo, você falou algo que é importante, já fez esse comentário, mas só para lembrar o telespectador do Hora Geral, se vai, de repente, o presidente da Câmara, com todo respeito a você, você vai ser atendido, ele vai te ouvir, pode deixar, providências serão tomadas. Agora, quando você chega e fala, eu fico imaginando, secretário, secretário de Segurança, olha, está na recepção aí o vice-prefeito do Guarujá e 17 vereadores, inclusive o presidente da Câmara. Não, eu vou atendê-los. É diferente. Claro, você mostra união,
força política, algo que eu julgo importante e necessário para a nossa região. Por que regiões como, por exemplo, da metropolitana de Campinas tem muito mais obras, está muito mais avançada do que a nossa? Porque a representatividade lá é bem maior se comparada aos nossos, também, com todo respeito, 2 tímidos representantes na Assembleia, que é o deputado Luciano Batista e a deputada Thelma de Souza. Isso que a população tem que entender, Marcelo. Quando você tem uma representatividade de deputados de verdade, a gente acaba tendo um monte de recursos. Eu estava conversando com o deputado Edmir Chedi, ele é da região de Bragança. Bragança, interior. É do seu partido até. É do Democratas. E ele conseguiu para a região dele, acho que mais de 150 milhões em obras. Quer dizer, só um deputado para a região dele conseguiu tudo isso. E aqui, quem que a gente tem que traga recursos de fato para a nossa região? Ninguém. O Guarujá está abandonado há anos, né? Nesse sentido. A prefeita acaba fazendo o papel de um deputado. E o que não está certo, ela tem que se ater aos assuntos do dia a dia da cidade. Exato. Mas ela acaba fazendo o papel de deputado e de prefeita. Isso que tem que mudar em toda a região. Santos também está vivendo dias parecidos. Agora, o Marcelo, eu queria que você elencasse aqui para o telespectador alguns dos seus projetos, porque às vezes dá a impressão que o fato do vereador ser presidente da Câmara, ele não consegue apresentar trabalhos, projetos. Não é bem assim, né? Até porque ele hoje ocupa o cargo de presidente da Câmara, mas é um vereador e foi eleito pela população. Você poderia destacar alguns dos projetos seus importantes que já foram apresentados e aprovados na Câmara do Guarujá? Já, são dezenas, na verdade. Desde a laqueadura e vasectomia gratuita no município, a lei das sacolinhas plásticas, que na época eu fui o pioneiro em todo o estado a fazer a primeira lei obrigando os supermercados a voltarem a dar sacolinhas, entre outras. As atitudes mais importantes que eu tenho tomado agora como presidente são no sentido de economia. A Câmara, o ano passado, economizou perto de 3 milhões de reais, cortei alguns contratos, diminuí os gastos. Ótimo. E ao final do ano, esse dinheiro, quando foi entregue para a Prefeitura de volta, foi combinado com a prefeita e ela pagou a reforma da maternidade do Hospital Santo Amaro. Foi ao mesmo tempo, o dinheiro foi de manhã para a Prefeitura, à tarde ela direcionou para o hospital. Quer dizer, nós temos um hospital no Guarujá e ele é o hospital de toda a cidade. Então, nós conseguimos que esse dinheiro fosse diretamente doado para a maternidade, que foi inaugurada agora esses dias. É uma super maternidade. Aí é que está uma observação que eu quero que você divida, Marcelo, com o telespectador. Quando você, presidente da Câmara, devolveu o dinheiro que foi economizado no Legislativo, você poderia chegar e falar assim, está aqui, prefeito, economizamos, tá? Daqui. E fazer até política. Não, você devolveu pela economia que você fez junto com a mesa diretora e os vereadores, mas você à frente, e já pediu um encaminhamento em algo que seria importante para o município. E, lógico, a gente tem que ressaltar também a forma pacífica que a prefeita Maria Antonieta acatou e rapidamente colocou. Isso não é fazer política, isso é elencar prioridades. Verdade. Né? Eu quero parabenizá-lo por essa atitude, porque a gente vê muitos vereadores que são presidentes, devolvemos. Mas peraí, mas indica, faça com que esse dinheiro que foi economizado possa ajudar no executivo em obras importantes, em áreas importantes, como é o caso da saúde. Verdade. Bom, falando em saúde, se você me permite... Pois não. Nós temos um hospital em Vicente de Carvalho que está para ser inaugurado nos próximos meses, que também pertence ao grupo do Hospital Santo Amaro. E a gente também estava sem dinheiro na cidade, todo mundo sabe as dificuldades que os municípios vivem, né? Qual a solução que a gente vai buscar? Por isso que é o trabalho importante do vereador. Nós começamos a visitar alguns empresários. Ótimo. E, para nossa surpresa, quem ajudou, na verdade, foi um empresário de Santos, o senhor Armênio Mendes. Você sabe, né? Eu acompanhei pelos jornais. Foi recentemente que ele recebeu também uma homenagem na Câmara, né? Semana passada ele recebeu o título de cidadão guarujaense. Ele não queria, ele disse que não merecia ainda, mas nós fizemos questão. Eu fiz questão em agradecimento a um gesto e a um incentivo para outros empresários fazerem parecido. Qual a contribuição do empresário com o Guarujá nesse aspecto, para você, às vezes o telespectador desconhece? Eu vim visitá-lo, contei da dificuldade de inaugurarmos um hospital em Vicente de Carvalho e da necessidade imediata. E conversando com ele, a princípio ele estava meio reticente, depois ele entendeu qual era o real objetivo, que era nobre, que era de fato para salvar uma região que estava carente de um hospital. E na hora ele deu 500 mil reais. Imediatamente falou, não, está aqui, vou pagar já, ver como funciona a obra, e fez a doação direto para o hospital. Quer dizer, uma atitude nobre, né, decente, e de uma cidade, de um vizinho, na verdade, que começou sua vida no Guarujá, Carvalho, exatamente. Vicente de Carvalho. Você sabe, Marcelo, as pessoas elas precisam ser um pouco mais francas.
Lógico que existem empresários e empresários, existem jornalistas e jornalistas, existem médicos e médicos, Claro. existem políticos e políticos. A contribuição de alguns empresários com a nossa região é notória. Inclusive, eu estou elencando aqui o empresário Amino Mendes porque eu o conheço. É diferente, eu não ouvi falar, eu o conheço. Conheço o filho dele, o Alex, que hoje responde pelo Convention Bureau. Conheço as empresas. Eu tenho alguns amigos que moram em alguns empreendimentos que foram feitos através da Miramar Empreendimentos. Ou seja, é um empresário conhecido. Mas existem outros empresários que cabe aqui respeitá-los, que nem sequer ajudam de uma forma direta a sociedade, seja de uma forma benemerente, seja de uma forma de ajudar em algum aspecto importante. Por quê? Porque acham que não tem que contribuir. Então, nesse caso, a participação desses empresários, elas são importantes. Como, por exemplo, algumas entidades onde o Estado não está presente, onde o município não está presente, são essas entidades que acabam cumprindo um papel importante. E são os empresários que acabam colaborando. Isso é importante porque mostra para a sociedade, né, que essas pessoas elas estão envolvidas em causas sociais. E quem ganha com isso não é o empresário e nem o presidente Marcelo Squassone, é a população do Guarujá. O Guarujá está precisando de ajuda, como todos os municípios da nossa região metropolitana. A gente não pode esquecer, Douglas, que nós vivemos uma região que tem um nicho, que é um nicho importante no mundo inteiro, que é um nicho de riqueza, são as praias. E isso sempre é deixado de lado. E a gente não pode esquecer dessa importância e do que pode ser transformado essa região quando você investe de fato em zeladoria, em limpeza urbana, em iluminação e em segurança, né, transformando aquela orla que a gente está acostumado a ver todo dia e não dá tanto valor, né, num lugar de fato que vai prosperar e que vai melhorar para todo o resto do entorno da cidade. Quando você tem um nicho de riqueza no mundo inteiro, ele é valorizado, é incentivado para que a população que está no entorno seja respeitada, tenha uma oportunidade e possa ser próspera também. E a gente não vê isso no Brasil, não vê isso na nossa região. Então, é esse pensamento, essa nova mudança que os políticos têm que trazer para a nossa região, para que a gente tenha realmente investimento de fato aqui e que possa dar uma qualidade de vida para a nossa população, que hoje não tem oportunidade de seguir em frente, de formar um filho e ter a vontade expressa que ele fique de fato na região. Isso é importante, a gente, apesar de todo o crescimento da região, tímido ainda, mas existe um crescimento, ainda a gente vê muitas pessoas que acabam tendo como alternativa a rodovia Imigrantes. Agora, Marcelo, parece que foi aprovada recentemente uma lei de transparência para poder fiscalizar mais os contratos do poder público. Essa lei foi de autoria de quem? Foi do Executivo ou de algum vereador? Não, a Câmara do Guarujá tem lutado para que seja tudo colocado de forma transparente, todos os contratos são colocados no nosso site agora. Os vereadores têm lutado para que a prefeita também demonstre isso claramente. Eu acho que foi o vereador Val que fez esse pedido. E a gente está lutando para cada vez mais alterar a legislação. Nós vamos tentar fazer agora a alteração também para que todas as votações sejam abertas e acabe com as votações secretas, até de veto. Isso é importante. E como é que é a participação da população no Legislativo? Eu vejo muitas reclamações da população, mas pouca participação, né? As sessões da Câmara do Guarujá, elas são aí concorridas, Marcelo? Não são. Pouca gente visita a Câmara e pouca gente participa de fato. Acaba ouvindo notícias, às vezes distorcida pela rede social, e não sabe de fato o trabalho que é feito pelos vereadores. A Câmara é uma Câmara renovada, só 6 vereadores são antigos no Guarujá. Eu sou o mais antigo da Câmara do Guarujá hoje, acho que até sou político... Você está no terceiro mandato? Estou no terceiro e sou o político mais antigo da cidade hoje em exercício. Eu comecei antes até que a prefeita. Então, o resto tem pouco tempo. Então, é uma Câmara jovem, atuante. A idade média da Câmara do Guarujá é 43 anos. Quer dizer, nós temos tudo para prosperar. Mas a participação da população é muito importante. E a nossa participação, eu acho que agora tem que ser não pode se resumir só ao Guarujá. Nós queremos estar participando de toda uma região. Exato. Né? Porque a região hoje não vive uma cidade sozinha. Nós temos que todos... estarmos, pensar numa forma metropolitana. De forma metropolitana, claro, inclusive agora com o nosso novo túnel, né, que tem que sair, de fato, né? Sair do papel também agora. O Marcelo tem que chamar o intervalo, mas só para terminar esse assunto, falando também de acho que parece que tem um projeto seu que você tenta corrigir essa defasagem com relação ao salário dos conselheiros tutelares. Esse projeto é seu? Eles estiveram visitando a Câmara Municipal e eles realmente têm um salário muito baixo, né, em relação à região. E nós queremos que eles tenham o salário de acordo com o trabalho que eles ocupam, que realmente trata
das crianças, de quem precisa o dia inteiro, e eles não podem ter outra atividade. Então, eles têm que ter um salário e uma remuneração que possa ser atualizada ano a ano, de acordo com o que o funcionalismo público tem. O deles hoje não é igual ao do funcionalismo público. E como é que está? Você já conversou com o executivo, com a prefeita? Já conversei. É possível de ter esse... É possível. Ela falou que dessa maneira que eu estou colocando a lei, que é só para ele que tenha um reajuste igual ao do funcionalismo público, parece que vai ser acatado por ela também. Tá certo. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o presidente da Câmara do Guarujá, o vereador Marcelo Spassoni, e a Karen Nogueira do Boqueirão. Ligou no 3041-6777, já o presidente responde. Eu volto já com Hora Geral.